Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor para nossa aula sobre opções. É uma aula introdutória para iniciantes, a gente vai iniciar esse processo de conhecer um pouquinho esse universo com os conceitos básicos. Nós não vamos entrar aqui nas estratégias, nos detalhes, a gente vai dar um primeiro passo para entender definitivamente o que são as opções. As opções, elas são direitos de compra ou de venda de um determinado ativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A ação da empresa Vale é um ativo. A opção de compra da ação da Vale é um derivativo. Então, quando eu falo de opções, eu estou falando de derivativos ou mercado futuro. E por que ela é chamada de derivativo? Exatamente porque ela sempre vai derivar de um ativo existente. Não existe uma opção que não esteja atrelada, relacionada a uma ação que seja negociada em bolsa. Então, ou seja, ela é o seu direito de comprar ou de vender a ação da Vale, a gente está usando aqui a Vale como exemplo, num determinado preço e numa determinada data já especificada no momento da compra ali daquela opção. Esses direitos, né, que são as opções, elas são negociadas em bolsa, no pregão, da mesma forma que a gente faz ali com fundos e com ações, e são chamadas de contratos futuros e opções, tá? Então, esses direitos é o que nós chamamos de opções. Por que a gente fala que são contratos futuros? Porque somente na data do vencimento desse contrato que eu adquiri, é que eu consigo saber se eu vou exercer ou não o meu direito. Seja ele o direito de compra ou o direito de venda. Aqui a gente tem um exemplo prático, vamos lá. Vale 3 é o ativo. Aí eu tenho aqui o código, né, o ticker de uma opção da Vale, Vale D25. As opções, gente, sempre tem 4 letras que estão grifadas aqui no exemplo, que é exatamente de qual ativo ela deriva. Vale porque é uma opção da ação da Vale. 25 porque é o preço, então eu estou adquirindo a opção de comprar a ação da Vale, são as 4 primeiras letras, ao preço de R$25, nós temos ali no código número 25, e esse contrato vence no mês de abril. Ué, de onde que eu tirei o vencimento? Onde que eu enxerguei isso ali no código da opção? É a letra D. No código de uma opção, cada letra corresponde a um mês específico. A é janeiro, B fevereiro, C março, D abril e assim por diante. Isso quando eu estou falando de opção de compra. Como eu tenho ali a letra D no código da minha opção, significa que ela tem o vencimento no mês de abril, ok? Bom, aí você pode me perguntar, mas Gil, e se a ação lá naquela data, no mês de abril, ela subir para R$35? Você vai comprá-las por R$25, porque você vai exercer o seu direito da opção que você possui. Por isso que a gente fala que as opções, elas são oportunidades de ganho. Tanto faz se o mercado está em alta ou em baixa, se o ativo subiu ou caiu, desde que você tenha a opção correta na tua carteira. E aí, para isso, você precisa fazer uma análise acertada em relação ao movimento daquele ativo. Se ele está numa tendência de alta ou baixa e se o movimento dele acabou realmente se confirmando de alta ou baixa. E por quê? Que tem realmente ganhos muito significativos. Porque as opções são muito mais baratas, gente, do que o ativo propriamente dito. Você compra opções por centavos, por R$1, R$1 e pouquinho. Então, por que eu vou comprar uma ação de R$25 se eu posso comprar uma opção dela a 50 centavos, 60 centavos, por exemplo? Então, imagina nesse cenário aqui, onde eu adquiri uma opção de compra, onde no dia lá que vence o meu contrato, o preço da ação está a R$35 e eu vou comprá-la R$10 mais barato. Então, aí eu compro. Se eu comprei 100 opções, 200 opções, 1000 opções, eu vou transformar, eu vou adquirir as ações por R$25 e eu posso vendê-las a 35 na sequência, ganhando R$10 por ação. Isso em percentual é um ganho extremamente significativo, tá? Então, aqui a gente tem um cenário aí trabalhando com opções de compra. Então, resumindo, gente, opções são contratos futuros e esses contratos ele trabalha com expectativa, né, em relação ao mercado, é o que vai acontecer, alta ou queda,
com um custo inicial muito mais barato para o investidor do que se eu estivesse comprando diretamente o ativo. Se eu estou apostando na alta da Vale, de 25 para 35 reais, como a gente está ali imaginando no nosso cenário, para eu comprar um lote de ações a 25, eu tenho um custo. Para eu comprar 100 opções a 50 centavos, é outro, infinitamente menor. Este é um cenário. Agora, as opções, elas são também, para vocês terem um conhecimento, utilizadas para fazer o que nós chamamos de hedge da sua carteira, ou seja, elas servem como proteção dos seus investimentos. E aí, quando a gente fala desse cenário de hedge, existem estratégias para esse fim, mas é assunto aí para uma outra oportunidade. A gente não está aqui entrando hoje nas estratégias técnicas para a gente trabalhar com opções. É só importante a gente desmistificar opções, entender que elas não são só aquele único tipo de operação que leva as pessoas à falência, porque é o que a gente ouve aí, né? Operava com opções, perdeu tudo, ficou devendo, faliu. Isso realmente acontece, mas num cenário específico, numa forma de operar errada, desestruturada, descontrolada, e opções é muito mais do que isso. É um verdadeiro universo, gente, com muitas constelações e planetas e muitas formas de operar. Então aqui a gente conheceu mais uma, onde eu trabalhei assim, grandes investidores institucionais, fundos de investimentos e grandes investidores também, pessoas físicas, trabalham muito com opções, como forma de proteção da carteira. Então ninguém é louco, né? Eu preciso entender esse universo e saber como operar a meu favor. Bom, uma outra coisa importante para a gente fixar aqui como conceito em opções é que nós temos opções de compra e também opções de venda. A opção de venda é muito similar à de compra. Ela me dá o direito de vender a minha ação a um determinado valor, numa determinada data também. E cada uma delas tem o seu nome técnico. As opções de compra são chamadas de calls e as opções de venda são as puts. Um exemplo aqui pra gente, Vale P22, é o código de uma opção. Aqui tá me dizendo, neste caso é uma put, tá me dizendo que eu posso vender as ações da Vale ao preço de R$22 na data de vencimento dela, que vai ser, neste caso aqui, nosso no mês de abril. Da mesma forma que nas opções de compra, cada letra aqui corresponde a um mês. Qual é a diferença? Para as puts, os meses começam na letra M. Então, M é janeiro, N fevereiro, O março, P abril e assim sucessivamente até a gente chegar lá na letra X, quando nós vamos completar os 12 meses do calendário, tá? Então, no caso aqui da letra P, no nosso exemplo, significa que ela tem vencimento no mês de abril. Então, imagina que você comprou a ação da Vale a R$24 e você quer fazer, entre aspas, um seguro dela, porque as opções servem como um excelente seguro. Aí você pode, então, no nosso exemplo, comprar essa put aqui, Vale P22. E aí, no dia lá que você está negociando a put, você vai ter um custo aí de 50 centavos. E aí, se você faz essa operação, né, você comprou o ativo a R$24 e a opção dele, você está garantindo um preço de venda. Vamos imaginar um cenário, então, que um tempo depois, ainda dentro do vencimento do seu contrato, e isso é muito importante. Toda vez que você adquire uma opção, ela já tem um vencimento determinado. É só a gente fazer a analogia aqui, gente, muito conhecida de todos nós, do seguro realmente que a gente utiliza. Do seguro automotivo, seguro residencial. A gente compra ali uma pólice, geralmente tem duração de 1 ano. Ela tem uma duração. Se acontecer alguma coisa com o nosso bem dentro daquele período de cobertura do seguro, a gente está resguardado. Se o seguro já venceu, nós não temos mais a cobertura. Com as opções no mercado financeiro, elas funcionam exatamente da mesma forma. Então, vamos supor aqui no nosso exemplo que o ativo desabou. Eu comprei a R$24 e lá no mês de abril aconteceu, enfim, algum evento e aí esse ativo desabou para R$10. Poxa vida, eu paguei 24, tá valendo menos do que a metade, né? Ele tá valendo 10. Só que eu tenho a put, Vale P22. Então, eu tenho o direito de vender as minhas ações da Vale a R$22 naquela data, como se fosse realmente um seguro. Então, é sensacional, né? Por quê? Quem está vendendo aquele dia, negociando a ação da Vale no pregão, está recebendo R$10. Eu vou vender por 22. Tive uma perda ainda? Tive.
Afinal, eu paguei 24 e tive mais o custo de 50 centavos na put. Mas é muito diferente eu vender a 22 do que vender a 10 reais. É aí que está o seguro minimizando, deixando realmente a minha perda extremamente pequena em relação a todos os demais que não usaram essa estratégia de comprar a opção, ok? Bom, e se eu quiser só apostar na baixa, não estou trabalhando aqui com esse conceito de edge, você pode comprar uma put de um determinado ativo que você já foi lá, estudou, identificou uma tendência de queda, por exemplo, e aí você compra uma put. Se realmente o mercado cair, você terá um ganho muito significativo na operação. Então, no nosso exemplo aqui, por exemplo, a gente está falando de um ativo que custa R$24 e de uma opção que custa 50 centavos. Então, que montante que você precisa investir comprando diretamente o ativo ou comprando uma opção dele? Então, por isso que existe esse fascínio mesmo por esse tipo de operação, né, envolvendo as opções. Porque com um capital muito menor, você consegue fazer operações. Claro que quanto mais dinheiro envolvido, os ganhos aqui são em percentual. Maior é o seu lucro em dinheiro mesmo, nominalmente falando. Mas com R$50, com R$100, você consegue comprar uma quantidade bem interessante de opções de um determinado ativo, mesmo para ir treinando, para ir aprendendo a fazer esse tipo de operação. Tá? Nesse tipo de operação de compra ou venda, ela costuma ser chamada aí de pagamento de prêmio, tá bom? Então, é um tipo de operação onde eu aposto na alta ou na baixa, só que existe um risco. Qual é o risco? E essa é a forma que a maioria das pessoas trabalha com opções, tá, gente? É nessa estrutura, assim, nesse tipo de operação de pagamento de prêmio. Qual é o risco disso? É chegar no vencimento daquela opção e você não poder exercer o seu direito. Aí você não recebe prêmio nenhum e o seu dinheiro vira pó. Isso é um jargão muito utilizado no mercado. O que significa isso? Você perde todo o valor investido. Você chega no direito, é como se fosse a pólice de seguro do carro novamente. Você pagou R$2.500 por uma pólice de seguro com validade de 12 meses. Não aconteceu absolutamente nada com o seu veículo. O seguro vai vencer. Você precisa fazer uma nova pólice. Aqueles R$2.500 que você pagou pelos 12 meses, você, entre aspas, perdeu. Você não utilizou, não exerceu o seu direito, não precisou de cobertura para o seu veículo, mas ele foi pago. E se você quiser novamente assegurar o seu bem, você precisa adquirir uma nova pólice de seguro. É uma analogia que nos faz entender de uma maneira muito simples esse universo das opções. Então, por que eu perco tudo? Se eu comprei lá, fiz um investimento de R$500 numa quantidade X lá de opções daquele ativo, chegou na data, a operação foi contra o que eu estimei, né? Eu comprei uma put imaginando um cenário de queda e o ativo subiu ou permaneceu ali de lado, lateralizado, num valor muito aproximado ali de quando eu comprei. Ou seja, foi um resultado, né? Um movimento inverso àquele que eu projetei. Vai virar pó. Então, aqueles R$500, aqueles R$100, os R$1.000 que eu investi, eu não vou exercer o meu direito. O mercado andou contrário à minha projeção, vai virar pó. Eu perdi aquele valor que eu investi porque o contrato venceu e se eu quiser eu preciso adquirir uma nova opção. É nesse tipo de operação que muitas pessoas perdem muito, todo o dinheiro delas. Chegam realmente a quebrar. Por quê? Elas não têm controle emocional. A ganância acaba tomando conta, porque a gente fala aqui de valores. Então, eu compro 1.000 opções, 5.000 opções, 10.000 opções de um ativo, porque o valor são centavos. E aí a ganância faz, né, junto aí com esse descontrole emocional, faz com que eu opere alavancado, que é uma opção, uma possibilidade que as corretoras nos fornecem. E aí, quando eu perco tudo, quando todo o meu dinheiro investido vira pó, se eu operei descoberta, se eu operei alavancada, além de eu perder todo o meu capital investido, eu ainda posso ficar devendo muito dinheiro para a corretora. E se eu trabalhei alavancada, se eu coloquei meus investimentos em renda fixa e outros ativos como garantia, a corretora toma este meu investimento, porque eu coloquei como garantia, e aí eu perco o meu investimento, perco o capital investido, e se não cobriu tudo que a corretora alavancou, eu ainda acabo
devendo dinheiro. Então, é preciso muito cuidado. Mas eu consigo fazer operações maravilhosas, inteligentes e estratégicas com opções da mesma forma. É que o enfoque, quando a gente traz esse assunto, é sempre essas histórias negativas de quebra, de falência, de perda de capital e de endividamento, tá? Mas opções vai muito além disso. Mas é necessário cautela e muita responsabilidade. Porque existem muitas outras estratégias nesse universo das opções. Uma delas são as operações estruturadas. Tem as vendas cobertas, que eu comentei também. Operar descoberto é extremamente arriscado. Operar coberto é bastante interessante dependendo da estratégia que eu utilizo. Quando a gente fala de opções estruturadas, pessoal, a gente passa a investir em opções, só que de uma maneira completamente diferente. Eu crio uma estrutura operando na bolsa que vai me permitir ter lucros quase todos os meses. É diferente daqueles cenários anteriores, onde eu invisto pouco e posso ter um ganho muito alto, mas também carregando um risco muito grande. Neste tipo de operação estruturada, ela vai me permitir ter lucros quase todos os meses, são lucros menores, só que são lucros constantes e que vai me gerar uma renda recorrente. Nessas operações estruturadas, o que diferencia? Eu não vou esperar o vencimento do contrato para ver se a minha opção vai ou não virar pó. Eu zero a minha operação antes do vencimento daquela opção. Aqui, então, o objetivo é lucrar aos poucos, mas lucrar sempre. A gente não vai entrar nos detalhes do que é uma operação estruturada na aula de hoje, mas é só para a gente entender o que é opção, que deriva do ativo, que tem opção de compra e de venda e que tem muitas formas de operar opções e muitas estratégias seguras, inteligentes e que realmente trabalham a nosso favor. Esse é o objetivo da aula de hoje, porque o nosso trabalho, na verdade, continua. Na próxima aula, eu pretendo trazer um exemplo prático de operação estruturada, só para a gente fechar esse assunto de opções, para que vocês consigam fixar melhor esse conhecimento e, de repente, né, sendo interessante, entenderem que é uma opção bacana para vocês, passar a utilizá-lo como forma de investimento. Aqui na comunidade do investidor, o objetivo é fazer de tudo para que a gente possa te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Minha gratidão de sempre, muito grande, muito intensa pela presença de vocês, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!